Olá, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do meu diário da fertilização in vitro. Eu sou a Andy e no vídeo de hoje eu vou falar como que foi a preparação do endométrio e o dia da transferência. Eu até tinha gravado esse vídeo já, porém, quando eu fui editar, eu vi que eu não liguei o microfone. Eu até tentei dar um jeito, mas tinha ficado muito ruim. E eu não consigo entregar qualquer coisa pra vocês, então eu estou aqui hoje regravando, então por isso que demorou até um pouquinho mais. E lá no meu Instagram eu tenho postado o dia a dia de todo esse processo da fertilização in vitro, então me segue lá nas redes sociais, eu vou deixar o link aqui na descrição para você ir direto pro meu perfil e me acompanha lá. Eu fiz uma listinha aqui no meu caderno com todas as datas para vocês acompanharem tudo direitinho, e então vamos lá. No dia 1º de dezembro de 2022 foi o dia da minha punção. Eu vou deixar aqui embaixo também na descrição a playlist do diário, né, da FIV, porque tem todo o passo a passo, eu expliquei tudo da punção, como que foi. E aí a gente tá começando daqui esse vídeo. Então no dia 1º de dezembro foi o dia da minha punção. Eu consegui 8 óvulos, né? Dos 8 óvulos, nós conseguimos 4 embriões de 5 dias. E aí tudo isso está explicado lá no outro vídeo também. Após a punção, eu tive o início de um ciclo 6 dias depois, né, no dia 6 de dezembro, mas não sei por qual motivo a clínica ela não inicia a preparação do endométrio já nesse ciclo, ela pediu para eu esperar o próximo. Eu já imaginava que o próximo ciclo ia demorar, então eu calculei que ia atrasar por volta de uns 10 dias, eu joguei bem lá na frente para não ficar ansiosa. Então no mês de dezembro eu fui viajar, com a minha família, né? Meu marido tirou férias também, então aproveitei esse tempo aí pra relaxar e não ficar pensando em nada disso. Aí nesse tempo eu não tomei nenhuma medicação, né? Só cuidei ali da alimentação, menos ali na parte do Natal e do Ano Novo. Mas eu só aguardei mesmo o início do próximo ciclo, que foi dia 10 de janeiro. Foi 35 dias depois desse início do último ciclo do dia 6. E aí, no dia do ciclo, eu entrei em contato com a clínica e avisei, né, que tinha iniciado. E eles já agendaram o ultrassom para o dia seguinte. No dia 11, então, eu fui lá na clínica, a médica fez o ultrassom. E esse ultrassom, eles avaliam a espessura do endométrio. Eu sei que o endométrio ele tem que estar numa espessura adequada. Se não tiver dentro dos padrões, eles têm que esperar o próximo ciclo. E aí, tava tudo ok, a gente já tinha ok para começar. E aí a médica falou para eu começar no dia seguinte. No dia seguinte, eu iniciei uma medicação chamada Primogina, e eu tinha que tomar 2 comprimidos de manhã e 2 comprimidos à noite. Todas as medicações que eu falar aqui, eu tenho que tomar até 12 semanas de gestação. Então, comecei o Primogina, era de 12 em 12 horas, então eu tomo 2 comprimidos 8h30 da manhã e 2 comprimidos 8h30 da noite. No dia 20 de janeiro, ela já agendou o retorno para ver como que o endométrio, né, ele respondeu ali a essa medicação. E aí nesse dia, o médico pediu para eu iniciar uma medicação chamada prednisona. Eu não sei exatamente para que serve essa medicação, tá? Mas eu sei que é porque eu tenho um problema na tireoide. Eu tenho, acho que chama tiroidite de Hashimoto. É mais ou menos assim. A tireoide, ela produz anticorpos que atacam ela mesma. Tipo isso. É uma doença autoimune. E aí eu tenho que tomar, eu já tomo o remédio da tireoide, né? Normalmente já tem um tempo. E aí ele passou essa medicação também. E nesse dia, o médico já agendou a transferência para o dia 31 de janeiro. Só que eles só avisam a hora da transferência um dia antes. Então, um dia antes eu fiquei de olho no telefone, né, que eles iam me avisar aí ao horário que seria. No dia 26 de janeiro, eu iniciei uma medicação chamada Utrogestan, com 2 comprimidos de manhã e 2 à noite. Aí eu coloco todos no mesmo horário, para não me perder, né? E eu coloco o despertador no celular. E no dia 28 de janeiro, eu fui lá na clínica que eles me pediram 3 exames. O exame de progesterona, o de Zika vírus e o de Covid. Estavam todos ok, todos certinhos. E no dia 30 de janeiro, eu recebi uma mensagem no celular da enfermeira do instituto, me avisando que a transferência seria 1h30 da tarde. Então, da preparação do endométrio, é isso. Agora vamos para a transferência.
Eles me deram esse papel aqui com algumas instruções. Eu vou falar pra vocês, pra vocês terem uma ideia, né, de como que funciona. Então, as orientações, né, que eles me passaram já. Então, eu tinha que ingerir 1,5 litro de água antes de chegar no instituto e permanecer com a barriga cheia até depois do procedimento. Chegar com meia hora de antecedência do horário agendado, mas ela me falou que como eu ia chegar antes, tudo bem se eu continuasse bebendo água lá no instituto mesmo, não tinha problema. No dia da transferência, não pode usar brinco, colar, pulseira, perfume, esmalte escuro, piercing e maquiagem. Eu usava alongamento de unha, mas eu tirei. Tinha que estar com o cabelo seco e sem implante capilar sintético. Tinha que levar o Trogestan também lá no dia. E é permitida a presença de um acompanhante durante o procedimento, porém o acompanhante não pode estar de sapato aberto, bermuda ou saia, e também não é permitida a utilização de celular, infelizmente. Então, no dia da transferência, eu acordei bem cedo, normalmente eu acordo mais cedo, eu prefiro. E eu confesso que eu tava um pouco ansiosa, assim, né? Eu sempre fui desde criança, eu tento me controlar, né? Ver formas de melhorar a questão da ansiedade. Mas eu acordei, eu criei o hábito de escrever, né? Então, no em dezembro, eu comprei um caderno e eu comecei a anotar ali meus pensamentos, cartinhas para os filhos. Então, eu comecei a escrever algumas coisas. Depois eu tomei café com meu marido, a gente assistiu um pouquinho de TV e aí eu fui preparar o almoço, né? Eu quis fazer um almoço bem leve, porque como a transferência ia ser no horário do almoço, não dava pra ir com a barriga cheia de comida, né? Então eu fiz uma sopinha de leve, eu amo sopa, por mim eu comeria no almoço, na janta sempre. Aí eu fiz, quando foi por volta de meio-dia, ali eu já me arrumei, tomei um banho com calma, né? Sequei o cabelo. E aí quando foi mais ou menos, quando faltava umas 15 para 1, meu marido e eu, nós fomos lá pro instituto. O instituto, ele fica, tipo, a 4 minutos da minha casa, então a gente foi com tempo de sobra. Chegando lá, eu avisei na recepção, né, que seria o dia da transferência, aí ela me deu uma ficha, com algumas perguntas, eu respondi lá tudo certinho. E aí, eles me chamaram. Primeiro, meu marido ficou lá na recepção esperando. Eu entrei, elas me levam para uma salinha, né, para um banheiro, lá eu tenho que me trocar, então tem que tirar, né, o brinco, o anel, tudo. E aí eu coloquei o avental azul, eu vou colocar uma foto aí pra vocês, com a touquinha, a proteção do pé também. Eu tinha bebido bastante água, então tava bem apertada pra ir no banheiro, mas tinha que aguentar, e a gente aguenta tranquilo, né, não tem problema. E aí eu peguei o Trogestan, depois a enfermeira veio e me chamou. Ela me levou pra uma salinha, que é a salinha que a gente fica antes e depois da transferência. Aí lá tinha uma moça, a gente ficou conversando ali alguns minutinhos, ela tinha acabado de fazer, também tava super ansiosa. E eu tava todo o tempo tentando controlar ali a minha ansiedade, né? Porque é um momento especial e eu não queria ficar ali tensa, né? Mas é difícil, às vezes a gente quer, mas não tem muito o que fazer. E aí quando essa moça saiu, eu tava lá sozinha na salinha, sem celular, sem nada, e eu falei, ok, agora eu preciso relaxar. E aí antes, né, de deixar a bolsa lá, o celular na hora que eu fui me trocar, eu já mandei mensagem pra família toda, gente, vai ser agora e tal, aí todo mundo já ficou ali na oração, né, todo mundo ali no pensamento positivo. E aí quando eu tava na salinha sozinha, eu falei, ok, chegou a hora, eu vou descansar. E aí eu lembro que eu tava sentada na cadeira, eu encostei a cabeça assim na parede, fechei o olho e fui respirar. E aí eu não sei, né, no que vocês acreditam, questão de religião e tal, mas eu comecei a imaginar na minha cabeça que os meus filhos, eles estavam no céu e tinha alguém falando pra eles, olha, chegou a hora de ir pra barriga da mamãe. Chegou a hora, vocês vão pra lá e vocês têm uma vida incrível pra viver na Terra. Enfim, eu fui falando várias coisas da minha cabeça, imaginando que eles estavam vindo. E eu não tinha falado, né, no vídeo, eu esqueci de falar. Mas meu marido e eu, nós decidimos transferir 2 embriões. O médico, ele ficou um pouco... Ele falou sobre os riscos, né, de uma gestação de gêmeos e tal, mas é um processo, né, que pra gente foi tão desgastante chegar até aqui, né, a gente já desde novembro de 2019 tentando realizar esse sonho,
Então a gente conversou muito, a gente pesquisou bastante, a gente decidiu por transferir 2 embriões, então, né, a chance de ser gêmeos é muito grande. Então eu imaginava os dois vindo, sabe? Estando ali naquela sala e tal, né? Imaginando na minha cabeça. E isso, gente, me trouxe uma calma. Parece que veio uma tranquilidade, assim, naquela hora, que eu não sei nem explicar. Uma paz, assim. Eu fiquei muito tranquila. E aí, passou uns minutinhos, a enfermeira me chamou. Eu fui pro centro cirúrgico. E aí, chegando lá, o meu marido já veio também, a enfermeira já trouxe ele. E ele também tava com avental, com touquinha, tudo direitinho. E aí nós ficamos ali alguns minutinhos, depois o médico veio. E aí, ele mostra o ultrassom, né? A bexiga cheia, só pra vocês entenderem, eu vou tentar colocar uma foto aqui. A bexiga, o nosso útero, ele é um pouco curvadinho assim pra cima. E a bexiga cheia, ela empurra o útero pra baixo pra ele ficar reto, pra na hora que entrar o catéter, ele entre retinho, né, certinho. Então, a enfermeira colocava o ultrassom na minha barriga, porque nessa transferência, nesse procedimento, eles não usam ultrassom transvaginal, porque tem que passar o catéter, né, com os embriões, então não dá. E aí, a enfermeira ficava com o ultrassom na minha barriga, e aí tinha um monitor do lado, onde o médico ia explicando tudo pra gente. Eu já tinha visto algumas pessoas falar que na hora de passar o catéter pelo colo do útero é um pouco chatinho e tal, mas eu tentei relaxar o máximo possível e o médico que me atende, ele ia explicando tudo, assim, antes ele já foi explicando, então ele foi deixando a gente bem tranquilo. E aí ele pega um catéter, como se fosse um canudinho, só que ele é bem fininho e ele é grande, e aí ele passa pelo colo do útero e coloca lá no endométrio, e ele mostra, ó, tá vendo aqui? Lá no ultrassom, né, aqui tá o catéter e tal. E aí, estando tudo certinho com o catéter, o médico fala pra enfermeira ir lá buscar os embriões, e aí tem uma janelinha na sala, onde ela fala, né, que ela vai pegar os embriões ali da índice Soares Veloso, do meu marido, e aí a embriologista passa, e ela também repete todo o meu nome e tal, o nome da ficha. A enfermeira traz, os embriões eles ficam dentro de um catéter também. E aí ela traz, e aí o médico falou que na hora que ele colocasse os embriões ia aparecer um pontinho de luz no monitor, né, do ultrassom. E aí nessa hora ele falou, ó, se vocês quiserem dar as mãos, né, pra mim e pro meu marido, que eu tava deitada, e meu marido do meu ladinho aqui, aí ele deu a mão, e aí ele foi, colocou, a gente viu ali o pontinho de luz. Foi bem emocionante, assim, né, porque às vezes a gente pensa, nossa, vai ser um procedimento, né, ali que vai ser feito pra gente ter nossos filhos, mas foi um momento muito especial mesmo. E aí ele fez ali a transferência, aí eu fiquei só uns minutinhos ali deitada. Depois ele me liberou pra ir no banheiro fazer xixi. Fiz xixi e fiquei nessa salinha esperando por 12 minutos. Fiquei ali sentadinha. E aí, nesse momento, eu queria até saber de outras mulheres se sentiram isso também na transferência, porque quando eu fui lá no banheiro, fiz xixi, sentei. Quando eu sentei na poltrona, eu senti como se o meu útero estivesse esquentando. E aí era um calor, assim, que subiu. Eu falei, nossa, que sensação diferente, né? Eu senti esquentar. Não sei se outras mulheres já sentiram isso também. Aí, depois desses 12 minutinhos, a enfermeira veio e aí ela me deu a guia para fazer o exame de sangue, o beta-HCG, no dia 12. Então, a transferência foi no dia 31 e a guia para o exame de sangue era para eu fazer no dia 12 de fevereiro. E aí, depois desses minutinhos, né, eu fui, me troquei e fui liberada para vir embora. Aí, vim para casa, eles pedem repouso de 3 dias. E assim, não ficar pegando peso, não ficar baixando, não fazer atividade física. Então eu fiquei bem tranquila em casa. Eu não fiquei 100% parada, porque eu não acho isso muito saudável, né? É risco de trombose, algumas coisas eu acho que a gente precisa se movimentar sim, né? Com cautela, mas precisa. Então eu fiquei em casa, aí eu levantava, sentava, mexia no computador, né? Fazia as coisas normais, mas não pegava peso, não ficava baixando nem nada. Meu marido, ele fez bastante coisas, né, que eram pra eu ter feito se eu não tivesse feito o procedimento, ele que fez mesmo. Se esse vídeo foi útil pra você de alguma forma, eu vou pedir pra você se inscrever aqui no meu canal pra ajudar ele a crescer e chegar a outras mães que estão passando por isso, futuras mamães, né?
Curte, deixa seu comentário, manda para outras mulheres que estão passando por esse processo, me segue lá nas redes sociais. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me chamar lá no Instagram, pode deixar sua dúvida aqui que eu respondo vocês. E muito obrigada por todo o carinho, por todas as mensagens. E no próximo vídeo eu vou falar para vocês como que foi o depois da transferência, como que foi o teste, se eu fiz, né, tudo que eu senti aí de sintomas, tá bom? E é isso, muito obrigada.